tive música gravada com Cecel Muniz, o cantor Ricardinho aqui também, da praia, né? O Ricardinho, ele é um cara muito conhecido aí, gravou músicas minhas. Daí foi só crescendo, né? Aí chegou uma época que o Belo gravou, chegou uma época que o Pinha Presidente gravou, o Suel, né? Agora recentemente também, né? E é uma música que marcou bastante, ela tinha lá a sua coreografia, tinha um refrão bem marcante também, o Paulinho interpretando também, aquele jeito que a gente sabe, gigante, né? Que é top. Né? Gigante. Então foi uma música assim que marcou muito na nossa carreira. Todo compositor lá no início faz a música e você acha que, nossa, eu fiz um grande sucesso, né? Só que assim, é a nossa visão, né? Então aí você começa a mostrar para as pessoas, tal. Aí você via o pessoal meio, né, pô, ficou boa, ficou legal, né? Só que né, aí é uma questão de evolução também. Quando eu recebi o primeiro advance dessa música aí, da música Te Desejo, eu falei, cara, esquece, não tem como. Então eu vou continuar aqui na parada da composição, vou levar a sério aí. A gente teve CDs produzidos pelo Valtinho J, Ronaldo Marques. Então a gente vai acompanhando ali, a gente vai entendendo o processo. Eu falei, meu, é isso que eu vou fazer. Né? De 2 anos pra cá foi como eu comecei a pegar firme mesmo e falar, não, eu vou levar adiante, vou fazer o audiovisual, vou dar sentido à minha carreira, levar minhas músicas adiante, continuar mandando, continuar produzindo e seguir. Eu senti que o meu tempo ali no Quintessência já tinha dado ali, já tinha chegado, né, no seu tempo. E o que eu pensei comigo? Meu, eu vou fazer algum trabalho para que eu possa mostrar as minhas composições. Essa foi a minha primeira ideia. Por um momento, eu falei, caramba, eu vou encarar essa parada sozinho, né? Tava meio desanimado, sabe? De seguir, de sair pra noite, de cantar, Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma pensada aí, vou dar uma respirada. Existe um propósito por trás do Cris Cantor, sabe? E é o que faz eu continuar cantando. Esse propósito não é algo pra mim, é algo pro próximo, né? Que o propósito é isso, né? A gente fazer algo pelo próximo. Então, assim, dentro de tudo isso, Wagner, eu já tentei parar algumas vezes de cantar. Tentei parar de cantar, tentei parar de compor. E sempre uma situação ou alguma coisa que acontece me faz voltar. Sempre me fazia voltar. E não foi tipo uma vez, 2 vezes não. Foram diversas vezes. Eu falei, meu, pra mim já chega. Nem sempre uma situação me traz de volta. Aí eu comecei a entender o porquê disso, sabe? Estamos iniciando mais um programa do Boteco da Elite. E como vocês podem perceber, nós estamos num cenário maravilhoso. E este cenário, graças à nossa nova parceria, que é a Choperia Caiçara. Queria aproveitar também esse momento e agradecer não só a Choperia Caiçara, mas agradecer também ao Brisa Bar, que são nossos novos parceiros. E como a gente está aqui num ambiente totalmente novo, a gente também precisa trazer pessoas importantes e que sejam à altura, né? Então, para nós, é uma alegria imensa poder anunciar aqui, hoje, que nós estamos com o nosso querido amigo, cantor Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Boa tarde, Vagnão. Boa tarde. Pô, pessoas importantes, hein? Pô, que honra. Obrigado de verdade. Prazer estar aqui, viu? E a gente estava ansioso, porque a nossa conversa já era para ter acontecido há muito mais tempo, Há mais tempo, com certeza. Mas Papai do Céu sabe a hora certa, né, Cris? Exatamente, é isso aí. Então vamos lá. Ô, Cris, a gente sempre inicia as nossas gravações pedindo para que os nossos convidados contem um pouquinho de como é que surgiu toda essa trajetória da música, como é que você iniciou, se de repente foi algo já de família ou você foi o pioneiro. Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei por volta dos 12 anos, né? No cantinho de casa tinha um violão lá e me surgiu o interesse, né? Através das revistinhas, de aprender como é que fazia para tocar aquilo. Meu pai dava umas arranhadas e aí foi com o passar do tempo, foi evoluindo um pouquinho de cada vez, né? Tinha um grande amigo meu também, em memória, né? O Jorge Luiz, o Doca, ele fazia parte do Quintessência. A gente começou praticamente juntos, né? E aí foi evolução, ano após ano. Aí depois do violão eu passei pro cavaquinho, né? Meu irmão já tinha grupo de pagode,
Aí eu comecei a me interessar pelo cavaco. E como eu já tinha um pouquinho de habilidade ali no violão, foi fácil passar pro cavaquinho ali, já tinha mais ou menos uma noção. Certo. E aí dali pra cá, aí foi só... Só alegria. Só né? alegria. Aí comecei a fazer as composições depois, né, por volta dos 15, 16 anos. Sim. E assim, a minha iniciação na música foi assim, né, através do violãozinho lá no canto, me interessei por aprender a tocar e foi autodidata, né, evoluindo ali. E nessa época, você tocava já pagode ou você tocava outros ritmos também? Ah, não, é bem analisado, assim, por eu não tocar pagode, as revistinhas, elas tinha muita música MPB, rock nacional, então, Legião Urbana, era o que ali na minha galerinha ali, Era a vibe do momento. era a vibe daquele momento ali, então eu comecei tocando isso, tocando violão, tocando rock nacional, sertanejo também, porque era muito mais fácil, né? Sim. O pagode ele tem uma certa complexidade ali, né, para você tá executando. Então aí foi assim. E aí me diga, qual foi o seu primeiro grupo de pagode? Porque como você bem está falando aí, né? Você começou ali arranhando no violão, depois você foi fazendo também uma migração para o cavaco. Mas conta um pouquinho do seu primeiro grupo ou da sua primeira apresentação oficial, assim como profissional da música. Então, logo depois, né, das nossas habilidades começarem a melhorar ali, aí tinha um conjunto chamado Renovação, no Samambaia. Muitos anos. E eles já tocavam, inclusive o Paulinho fazia parte, o Paulinho já fazia parte daquele grupo ali e tal. Que legal. E aí o Paulo chegou e falou, poxa, você tá tocando legal, né? Não quer fazer parte do nosso conjunto? Era um conjunto que tinha acho que umas dois ou três integrantes, sabe? Era muita gente, cada um tocava uma coisa, aí a gente ia chamando os amigos que tocavam qualquer coisa ali, vem tocar com a gente. Aí virou aquela banda gigantesca, né? Vamos dizer assim. E aí foi o meu primeiro contato com o pagode, né? Eu fui aprendendo as músicas de pagode, fui evoluindo também no cavaquinho, né? Aí daí foi só evolução. Mas por volta dos meus 17, 18 anos, a gente fez o Quintessência. Que é o Quintessência que era eu, o Jorge Luiz, né? O Doca, o meu irmão o Marcelo. Eles faziam parte também desse grupo que era toda essa galera, o Paulinho. Aí depois veio o Giovanni, né? Depois de um tempo veio o Giovanni. O Giovanni, ele não tocava, aí o Paulo acabou ensinando ele lá a tocar uma percussão, tocar o pandeiro. E aí ele entrou no grupo também. Aí foi onde surgiu o Quintessência. Né? Olha, eu vou te falar dessa época aí, porque eu curti bastante, né, o trabalho de vocês. Sim. E eu vou aproveitar, né, os meus achismos e também querer saber um pouquinho mais dos bastidores, né? Sim. Muita coisa o Paulinho me falou, mas tem sempre uma coisa, uma visão diferente, se tá aí você também para poder nos dizer, né? Certo. Vocês começaram as apresentações do Quintessência aqui mesmo nas imediações da Praia Grande, ou mais precisamente no bairro de Samambaia. Conta um pouquinho e como é que ele ganhou proporção, porque chegou uma época que só se falava em Quintessência, né? Sim, sim. Primeiro a gente começou a tocar ali no bairro mesmo, né? Tinha alguns bares, a gente se apresentava, e até aqui pro lado do Caiçara também, tinha alguns bares onde a gente fazia as apresentações, e conforme a gente foi, acho que tudo é um passo a passo ali, né? Tudo tem o seu tempo. Quando a gente já se sentiu mais seguro, cantando músicas com mais propriedade, a gente começou a buscar outros ares, né? E começamos a ir lá mais pro lado do Boqueirão. Aí depois começou a vir Santos, a gente fizemos projetos em Santos. Tinha o antigo Cachaça Brasil, né? Onde a gente começou ali a fazer um projeto também. Era toda segunda-feira lá. E aí depois disso começou a pintar várias oportunidades, né? Porque como Santos tinha muita visibilidade, começamos a tocar em Santos, aí começou a aparecer muitas outras coisas, né? Sim. Então foi assim, né? A gente começou ali no Samambaia, aí foi progredindo. Poxa, que interessante. E como é que vocês começaram a ter essa proporção? Quem de repente apostou em vocês? Ou de repente, né? Como é que surgiu assim o crescimento do grupo Quintessência? Você falou, lógico, Santos, geralmente você tem um pouquinho mais de ascensão, né? Você fica um pouco mais visado. Sim. Mas diga para nós assim, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram e com quem foi
vocês perceberam? Caramba, acho que agora o grupo vai para frente, agora a gente vai explodir. Assim, o Jorge Luiz, ele sempre teve mais visão, assim, né, de quais os caminhos a gente poderia seguir para conseguir conquistar. Então, ele sempre falava, ó, pessoal, acho que agora a gente precisa ir juntando dinheiro para a gente poder ir reinvestindo aí no nosso trabalho, né? Então, essas coisas iam acontecendo. Então, conforme isso ia acontecendo, a gente foi trilhando, né, automaticamente o caminho ali. E aí, assim, oportunidades a gente teve, assim, né, de pessoas que às vezes chegavam, muita gente chega prometendo coisas que às vezes a gente, né, ficava meio na dúvida, poxa, será que vai cumprir, será que não vai cumprir? Sim. Será que vai levar a gente pra frente? Até hoje, assim, né, a gente sabe que Sim, sem dúvida. muitas pessoas prometem muitas coisas, oferecem muitas coisas. Se a gente não tem um pé no chão, a gente se ilude, inclusive. Exatamente, é isso aí. E foi durante muito tempo, a gente sempre foi muito consciente do que a gente queria, sabe? Vamos conquistar, vamos ter a nossa legião de fãs, vamos investir na nossa carreira. Eu acho que isso foi o que trouxe a maturidade para a gente chegar aonde a gente conseguiu chegar. Né? Lógico que poderíamos ter chegado mais longe, pegamos uma época que não tinha tantos celulares, redes sociais. Verdade. Né? E você vê que até hoje o nome ele tem muita força e as pessoas conhecem. Os lugares que eu vou cantar hoje, as pessoas pedem as músicas do Quinta Essência. É mó barato, assim, né? Você vê que a gente construiu uma carreira bonita, foi um trabalho muito bem feito, né? E, assim, faltou um pouquinho de patrocínio, faltou um pouquinho de investimento para que a gente conseguisse atingir o cenário nacional. Essa é a minha opinião. Sim, e eu sou até suspeito para falar, mas eu lembro que teve uma época que não só a música de vocês estava estourada nas rádios, mas os shows, né, que vocês faziam, vocês conseguiam trazer muita gente, né? Era praticamente garantia de casa lotada para os contratantes, né? Sim, eu queria que você comentasse também como é que foi essa época, a experiência, né, de lotar as casas. Você lembra de um show específico, por exemplo, que aconteceu que foi marcante, emocionante para vocês? O lugar, assim, o lugar onde a gente tem muita referência, muita lembrança é o Cachaça Brasil. No Cachaça Brasil, não, o Estação Brahma, que fica ali no Canal 2. Sei. Você chegou a pegar essa época? Lembro, sim. O Estação Brahma, o Parou Pirou também, aqui em Praia Grande. Foi um bar muito conhecido, né? Que era muito conhecido. E uma coisa que acontecia muito também, Wagner, era assim, a gente sempre colocou músicas na rádio, né? Então as pessoas ouviam muito mais rádio do que hoje. Hoje em dia se divide entre Spotify, YouTube. Verdade. Então, o que aconteceu? Pelas pessoas escutarem a gente ali na rádio, elas queriam saber quem era aquela voz, né? Então o Paulo cantava, eu cantava também. Então, nossa voz estava ali na rádio, só que a galera não tinha visto a gente. Então, só tinha curiosidade. E essa curiosidade fazia com que as pessoas fossem até o local, né? Sim. Onde a gente estava se apresentando. Então, lá no Canal 2, no Estação Brahma, por exemplo, era cheio. Toda semana ficava gente de fora, e era um baita de um lugar. Eu encontro pessoas hoje que falam, caramba, aquela época lá. Então, assim, um dos mais marcantes foram o Estação, né? E o Parou Pirou também, que foi um projeto que a gente começou aqui em Praia Grande e deu bastante repercussão. A galera ia de verdade, cantava as músicas que escutava nas rádios. E caramba, que interessante, cara. É isso. E eu falo porque, né, hoje, graças a Deus, você continua fazendo um trabalho maravilhoso, a galera te acompanha, mas sem aquele lado nostálgico, né? Sim, então, por isso que eu pergunto, porque eu tenho certeza que quando essa gravação for ao ar, muita gente vai se identificar porque viveu essa época, né? Não, com certeza, é isso aí. E eu queria também aproveitar e te perguntar, qual foi a primeira música que ela trouxe assim mais em evidência o trabalho do Quinta Essência? Quinta Essência é uma música chamada Vou Sonhar. É uma composição minha e do nosso eterno Jorge Luiz, né? Uma música... o Doca. É uma música que nós fizemos no Samambaia. Essa música tava lá no momento da gente lá, tocando violão, vamos fazer uma música, vamos fazer. Aí saiu a Vou Sonhar, inclusive o Quinta Essência gravou no último DVD deles agora, né? E é uma música que marcou bastante, ela tinha lá a sua coreografia, tinha um refrão bem marcante também, o Paulinho interpretando também, aquele jeito que a gente sabe, gigante, né? Que é top. Né? Gigante. Então foi uma música assim que marcou muito na nossa carreira.
Mas me diga, né, aproveitando já que a gente entrou nesse lado de composição, né? Vou Sonhar é uma história verdadeira ou uma história fictícia? É fictícia. A gente que é compositor, a gente vive buscando tema. Vive buscando temas mais relacionados ao cotidiano das pessoas, né? Porque conecta, né? A música conecta. Então você cria uma melodia boa, você cria uma história legal que acontece ali com a galera, faz essa conexão, né? Mas a história da Bolsa é fictícia. Ah, então. Essa a gente era novinho, pô, a gente não conseguia nem viver aquela situação da música ali. Não, legal, interessante, é bom saber, né? Sim, sim. E agora, falando também, entrando um pouquinho nesse lado de composição, né? Quando que você começou a partir para esse lado de ser compositor? A sua primeira música composta foi essa, não foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu tive algumas músicas antes da Vou Sonhar, porém, assim, todo compositor lá no início faz a música e você acha que, nossa, eu fiz um grande sucesso, né? Só que assim, é a nossa visão, então aí você começa a mostrar para as pessoas, tal. Aí você via o pessoal meio, né, pô, ficou boa, ficou legal, né? Só que né, aí é uma questão de evolução também. Sim, então a gente vai aprendendo, vai entendendo que a música tem todo um tempo, tem as métricas ali, melodia é importante a música conversar com a galera também, né? Falar com o pessoal, ser um papo atual, né? Você vê, hoje em dia, aquele tempo eu não poderia mencionar na música rede social que ninguém quer saber. Sim. Então a música ela vai acompanhando a evolução, né? Aí a Vou Sonhar não foi, né, das primeiras músicas que eu fiz, porém eu tive bastante músicas antes da Vou Sonhar e depois da Vou Sonhar eu comecei a encarar de um jeito diferente a composição. Tanto que logo depois, assim, eu tive uma música gravada pelo Cara Metade, né? Na época que o Vavá tava ali no sucesso, ali naquela... logo que eles estouraram, né? Sim. Eu tive algumas músicas gravadas por eles e, assim, uma coisa que é até importante eu mencionar, assim, que eu não tinha noção do valor ali que você ganhava, né? De direito autoral, adiantamento, antes tinha aqueles adiantamentos por conta da tiragem de CD, de DVD. Então, quando eu vi que ali era um caminho que eu de repente poderia percorrer para viver daquilo, eu falei, cara, é nessa que eu vou. Aí eu mergulhei de cabeça, comecei a entender mais qual que era o processo, buscar parcerias, sabe? E aí daí pra lá foi o que aconteceu, foi daí que surgiu o Cris, compositor também. Mas aí me conte, que música foi essa aí que fez sucesso com Cara Metade? Canta um trechinho, se possível. Assim, a música é do mesmo CD que tinha a música Dandá. A música Dandá, inclusive, é de parceiros meus, né, de conhecidos. E a minha música é uma música chamada Te Desejo, que é a linha do Giovanni, que era o Quintessença, Alex Almeida e do Marcelo Muri, que já era do Cara Metade na época. Né? Nessa época aí, o que eu fazia? Eu trabalhava lá em São Vicente, ganhava R$130, pegava ônibus para ir para lá, chegava cedo, saía tarde, aí ia para a escola, ia cantar, então era aquela... loucura, né? E eu ganhava R$130. Quando eu recebi o primeiro advance dessa música aí, da música Te Desejo, eu falei, cara, esquece, não tem como. Então eu vou continuar aqui na parada da composição, vou levar a sério aí. A música A Te Desejo, cara, eu não sei se eu vou lembrar o refrão dela, quer ver? Sei que o começo dela é Te desejo sim, muito mais que um simples querer, amor pra te dar. E aí vai. Depois o pessoal pesquisa lá. Cara Metade Te Desejo. Corte. É isso aí. Caramba. E aí então quer dizer que foi através dessa música que você começou a perceber que a coisa poderia andar nesse teu lado de composição, né? Que você poderia até explorar um pouquinho mais isso e se livrar dos ônibus, do translado de ir para São Vicente, ter que ficar horas durante esse trajeto, né? Assim, eu continuei andando de ônibus até um certo tempo, fazendo ali meu trabalho como estagiário. Era uma eletrônica, eu sou formado técnico em eletrônica. Sim. Era uma eletrônica, eu estava aprendendo também muito com eles lá, conserto, televisão e aparelho, rádios, né? Tinha rádios também. E dentro desse tempo, fazendo as composições ali, seguindo. Aí nos próximos discos do Cara Metade, continuei tendo músicas gravadas. Daí tive música gravada com Cecel Muniz,
O cantor Ricardinho aqui também, da praia, né? O Ricardinho, ele é um cara muito conhecido aí, gravou músicas minhas. Daí foi só crescendo, né? Aí chegou uma época que o Belo gravou, chegou uma época que o Pinha Presidente gravou, o Suel, né? Agora recentemente também. Então, gravou. até aproveitando sobre isso, né? Eu queria chegar nesse momento, né? Até mesmo para alguns compositores que estão iniciando sua jornada, né? Que nem você bem falou aqui, ó, vagamente aqui, ó, rapidamente, você já comentou grandes feras, né, do nosso cenário. Mas como foi? Foi difícil para que você conseguisse ter uma visibilidade a ponto de chegar, por exemplo, uma composição sua pro Belo ter uma gravação, Suel, essa galera. Conta um pouquinho desse processo. Então, assim como, não só na composição, né, em todos os trabalhos a gente sabe que, todo sonho também, a gente precisa ser persistente naquilo que a gente quer. Não é fácil, até hoje, não é fácil para você mandar música, para você ser gravado. Lógico que tem todo um caminho, né, que você tem que fazer. Você tem que fazer a música de qualidade, saber a abordagem, né, saber chegar nas pessoas. Não adianta só ficar mandando também, você tem que ir atrás, você tem que estar presente, fazer parcerias é importante, né? Tanto que a minha música do Belo, ela foi gravada em parceria com, uma composição minha e do Valtinho J. O Valtinho J é um compositor consagradíssimo, Sim. né? Aí o Belo ouviu a música no estúdio lá no Rio e falou, poxa, de quem que é essa música aí? Aí veio atrás da gente, aí perguntou se a gente poderia liberar pro trabalho dele, aí liberamos a música, né? E deu tudo certo. Assim, para os compositores novos, compositor que está na caminhada, assim, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, assim, é que não é fácil. Até os compositores consagrados, galera que já está lá no, né, para eles também é difícil. Rala bastante, né? Também é difícil, porque a música, ô Wagner, você cria a música e de repente a música não é para aquele artista ali, é para um outro artista, né? Aí você manda para aquele artista falando, poxa, mandei pro cara, o cara não gostou da música. Não é que o cara não gostou da música, a sua música pode ser boa, só que não entra no projeto dele porque o projeto tem uma outra cara. Tem que ter uma identificação, né, com quem vai interpretar, né? Isso, é isso aí. Não, perfeito, cara. Aí, né, agora aproveitando também essa questão também que a gente está falando aqui, Suel, você falou que gravou recentemente uma música sua, né? O Suel gravou. Na verdade, ele tinha gravado essa música já no tempo do Imagina Samba. A música chamada Deixem Off. E aí ele fez o DVD lá do Pôr do Suel. Foi gravado em Recife, né? E aí ele fez pelo que eu entendi, ele pegou algumas músicas que ele já tinha gravado e regravou no DVD lá. E aí a Deixem Off tá lá. Show de bola ver a galera cantando, sabe? Aquela multidão cantando uma música não tem preço não. E eu posso até te fazer uma observação. Com a caminhada que o Suel tem, desde a época do Imagina Samba, eu imagino que para ele poder ter feito ali uma coletânea, escolher as músicas que vai, né, para o trabalho recente dele, tem muita música. Então, para ele ter escolhido, por exemplo, uma música que foi composta por você, é natural que é uma das preferidas, entendeu? Aquela paixãozinha dele ali, entendeu? Então, poxa, cara, eu queria até te parabenizar também pela essa caneta aí que você desenvolve, né? Mas canta um trecho pra gente depois fazer um corte na voz do Suel também. Você sabe, é proibido, sabe? Tenho compromisso, sabe? Eu não posso ir mais além. Caramba, show de bola. Show de bola. E nessa área de composição, como é que geralmente é o teu processo? Eu sei que depende muito de vários fatores, mas geralmente você costuma idealizar a melodia, ou a letra vem primeiro, ou não tem uma ordem cronológica das coisas? Como é que funciona no teu processo de compor? Então, para eu compor, o que eu faço? Eu gosto, na verdade eu tenho uma lista de temas, né? Eu vou pegando alguma coisa ali durante o dia, tudo é música. Sim. Pra mim, na minha cabeça tudo é música. Se eu ver uma cena ali, eu pego e anoto. Outra situação, pego e anoto. Pra depois, no dia que eu for parar pra compor, eu ter ali um arsenal de ideias ali, né? E esse arsenal de ideias faz com que estimula, né, a criatividade. E eu guardo bastante melodias também. Às vezes eu tô de bobeira e vou cantarolando alguma coisa ali. Caramba, legal isso. Aí vou lá, gravo. Às vezes eu sento no sofá lá com o violão e fico tentando bolar alguma coisa, tirar alguma coisa. Às vezes não sai nada, eu falo, deixa pra lá. Aí às vezes vem, opa, legal isso aqui, essa ideia.
aí gravo ali também a melodia, sabe? Então, aí isso tudo faz parte de um processo criativo, né? Aí, assim, no melhor momento ali, eu gosto principalmente dos períodos da manhã, né? Que não, você tá ali mais tranquilo, tal, para fazer a composição, né? Ou então, finalzinho de noite, sabe? Quando tá todo mundo dormindo já, também eu gosto de aproveitar esse momento para estar compondo ali. Pô, interessante, interessante. E geralmente assim, né? Você quando tá compondo, já aconteceu de você estar num local e você ter que, gente, eu preciso ir embora porque eu não posso perder essa melodia ou essa letra para compor, para terminar um trabalho? Porque, inclusive, já conversei com vários amigos compositores, inclusive o Marimba, que logo mais vai estar por aí também, né? Ele já falou muitas vezes que a música fica presa durante muito tempo porque você não consegue terminar, né? Já aconteceu de em algum momento da sua composição você ter que ir embora de algum local porque você lembrou e não pode esquecer, você tem que trabalhar a música naquele momento ou não? Então, não, desse jeito aí não, de ter que ir embora, ter que sair de algum lugar, não. Agora, eu já fiz assim, né, a gente tá, de repente, batendo um papo e tal, aí, pô, pera rapidinho, deixa eu só resolver um negócio aqui no carro, só vou ver um negócio aqui no carro rapidinho, só falar com alguém aqui rapidinho, já volto já. Né? Aí vou, guardo ali aquela ideia, aí depois volto e fica tudo bem, tá tudo normal, né? Poxa, que legal, cara. Não, Ó, se eu sair daqui de repente, né, é a música que tá saindo, é a música que tá saindo. Não, legal, legal. Porque são os meus achismos, né? Eu acho legal esse processo de composição, porque você vê que tem gente que viaja, tem várias histórias que muitas vezes a pessoa tem que sair para um canto para cantarolar uma melodia, para não esquecer. Então, assim, são essas histórias que eu acho interessante, né? Sim, são histórias que marcam, né? Então, né? Porque tem que aproveitar, porque a música, até quando a gente vai compor, tem vezes que a ideia já vem junto com a melodia na cabeça e ali vem praticamente a música pronta. Então, aí você tem que correr e já gravar aquilo ali, já deixar no jeito, né? Que é para você acertar uma música de qualidade, né? Às vezes nem sempre sai, né? Muita gente faz muita música, né? Ali você tá constante fazendo, para que às vezes aproveita uma ou duas de 20, 30, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu tenho uma penca de música, deve ter o quê? Mais de 1.000 músicas, 2.000 músicas. É muita música, é muita coisa. Então, assim, as que a gente vê que tem um potencial de mercado, que a letra conversa, que tem tudo ali, né? Que você vê que, pô, essa é hit. Essa, ela passa a ser a música que a galera conhece aí por aí afora. Entendi. E Cris, agora me conte, como é que você começou a entrar nessa onda de produção musical, né? Porque eu tenho vários amigos que inclusive têm músicas de excelência, né, que foram produzidas por você. Conta um pouquinho de como iniciou essa questão também do seu lado de produtor. Então, a produção musical veio no automático, né? Em paralelo ali o Quinta Essência. O Quinta Essência foi muita referência para mim, né? Porque a gente sempre gravou as músicas para colocar nas rádios. Então, eu vim sempre acompanhando esse processo. A gente teve CDs produzidos pelo Valtinho J, Ronaldo Marques. Então, a gente vai acompanhando ali, a gente vai entendendo o processo. E aí as músicas do Quinta Essência praticamente era a gente que produzia. A gente sabia qual era o caminho, qual era o processo, aí falar com o estúdio, criar arranjo, chamar os músicos. E aí nisso eu fui me interessando mais também por essa parte. E as pessoas começaram a me procurar. Poxa, Cris, você produz? Produzo. Não produzia, mas produzo. Lógico. Vambora. Né? E aí, porque eu já tinha aquilo ali na cabeça, eu já sabia qual era o processo, então, pô, né? Pra mim não era uma coisa difícil. E aí surgiu esse lado de produtor. Produzi alguns cantores aqui da região, produzi o Fernando Negrão, né, que foi um dos trabalhos assim de grande relevância. O Fernando Negrão, ele gravou a música que eu produzi. A gente teve a participação do Neguinho da Beija-Flor, que é um cara consagradíssimo. Sim. Depois a música Alguém Que Me Quer, que é uma composição minha, do Pedrinho da Flor e do Fernando também. É uma música que eu produzi e teve a participação do Arlindinho. Que legal. Né? Então, assim, você vê que tudo sendo um processo, você vai alcançando, né? Sim. E aí teve vários outros cantores, assim, que me procuraram para fazer produção, regionais, né? Pessoal de longe também. É isso aí. E hoje você
continua com essa produção num local específico? Fala um pouquinho para a galera aí que quiser também contratar os seus serviços de produção musical, como é que eles fazem? Sim, eu faço, atualmente, eu estou produzindo um audiovisual, que eu acredito que a gente deve entrar aí nesse tema aí daqui a pouco. Mas eu continuo fazendo as produções, faço as produções de uma forma online, e aí quando tem que ir para o estúdio, a gente vai lá e capta a voz, capta o coral, faz as coisas que precisam ser feitas lá. E continuo normalmente, né, as produções, faço todo o processo desde o início, né, de receber a música ali do artista que quer gravar, estar junto com ele para desenvolver a ideia. Eu acho que é importante também você ouvir, né? Fundamental. Ouvir até fazer. Queria saber também um pouco sobre isso, porque tem um artista que às vezes ele vem com um trabalho, né? E aí acho que a opinião, até mesmo por questões de bagagem também do produtor, influencia bastante, né? Em falar para ele, pô, vão trabalhar assim, vão trabalhar assado. Isso. Aí também acontece de repente o artista não ter uma música e você ter que apresentar, assim, às vezes uma cartela para ele poder, de repente, escolher uma música de trabalho. Geralmente os trabalhos são... Sim, assim, isso que ajuda bastante, o fato de eu ser compositor, produtor musical, cantor, então já tenho toda aquela noção ali de direcionar a pessoa. Vou fazer a produção musical, o que você quer? Alguma coisa voltada mais pro samba, mais pro lado do swing, qual que é o seu estilo também? Às vezes tem um rapaz que canta, mas ele é mais popular, assim, né? Ou então mais voltado pro samba, ou então mais moderno, sabe? Gosta de funk, gosta de trap. Então é legal, tipo assim, você trabalhar os elementos que a pessoa tem dentro da produção. Certo. Né? E aí, ouvindo, né? E na hora da produção também, na hora de colocar uma voz ali, saber aonde que a pessoa tem que corrigir, aonde ela pode, até onde ela pode ir ali, né? Dentro dos limites. E é isso, né? Tudo isso eu acho que faz parte da produção musical. E a composição, quando ele não chega com a composição feita, né? Quando não tem ideia de nada, eu pego e já mostro, já abro o leque lá para ele. Ah, legal, interessante. Compõe vários estilos, né? Então tem uma grande facilidade da pessoa, de repente, aceitar uma música minha. Sim. E eu ouvi recentemente, né, um relato do Bruno Cardoso, né, também na voz e falando também sobre a questão de produção musical, que ele fez um trabalho com o Mumuzinho e durante, né, a colocação da voz, ele chegou e falou, pô, mas isso aqui, por exemplo, né, tá muito belo. Aí daqui a pouco ele foi lá, colocou a voz de novo, falou, pô, isso aqui tá muito Alcione. Aí ele falou, pô, praticamente eu tive que ir tirando, porque ele também é seu lado ator, né? Sim, ele veste também, até porque ele faz imitações, né? Ele vestia alguns personagens, então isso daí também fez com que ele falou, né? Quando ele estava explicando que o lado de produção dele também é dar uma orientada de acordo com o que o cara canta. Isso. E você também, às vezes, tem que chegar a esse momento mesmo de tentar orientar para que o estilo dele seja cada vez mais marcante na sua própria identidade e não na identidade de um artista grande. Sim, para trazer, é exatamente isso, para trazer a verdade dele, né? Mumuzinho, o Bruno, dois grandes artistas, inclusive o Bruno é um amigo, né? Eu fiz uma produção musical em 2015, na verdade eles produziram duas faixas minhas. Em 2015, foi pela US3, Produções Musicais lá no Rio, foi até o Rio, aí eles fizeram a produção, aí conheci a galera toda lá, o Lelê também, um cara que até hoje ele recebe as minhas músicas com o maior carinho, ou escuta todas, né, e logo mais de repente pode ter até uma música dentro de um grande projeto aí. Oi, então, amém, tomara! Com certeza. E aí assim, esse negócio de trazer a verdade do artista é importante, né? Porque é aí que você consegue diferenciar, de repente, quando tá tocando a música por aí. Ah, esse aí é fulano que tá cantando, né? Esse é esse cano. Então, essa é uma parte fundamental também do produtor, sabe? Sim. Trazer o que tem de melhor lá no artista. Poxa, que legal, cara. E falando do audiovisual, né? Sim. Fala um pouquinho sobre o seu audiovisual. Eu sei que você tem um audiovisual já gravado, né? A gente também
já viu ali que tem músicas belíssimas. Sim, né? sim, sim. Eu particularmente adoro Contradição. né? Sim, show de bola, show de bola. Mas conta um pouco sobre o seu audiovisual. Então, o meu audiovisual, esse aí que você se refere, são só composições minhas e dos meus parceiros ali. Foi gravado em 2020, só consegui lançar ele em 2023, 2024, subindo as músicas nas plataformas, né? Certo. Sem muito investimento, correndo como todo mundo tá correndo. E aí me surgiu uma ideia e uma oportunidade de fazer um novo audiovisual, né? Com algumas outras composições minhas também, né? Só que com outro formato ali. O meu anterior, ele é mais no palco ali, né? Sim. E surgiu a oportunidade de fazer um formato roda de samba. Inclusive, estamos em fase de planejamento, a produção musical eu já estou fazendo, já está acontecendo. Logo mais vai estar aí na boca da galera, com algumas participações importantes também, isso é legal para estar dentro do trabalho. E a gente... Vamos segurar um pouquinho para falar algumas coisas, né, que a gente... Que a ainda é ansiosa para saber, hein, quem são essas participações, entendeu? Se já tem um local para ser gravado. Isso aí a gente vai deixar pra galera seguir lá nas redes, lá o Cris Cantor lá, né? E ficar por dentro aí do que tá pra acontecer. Tem muita coisa boa, Wagner, pra acontecer esse ano. E eu costumo consagrar todos os meus projetos a Deus, sabe? Sim. Jogo tudo na mão de Deus e é Ele que sabe quando vai ser, quando vai acontecer, quem vai participar, né? Tá tudo sob controle divino. Mas quanto a isso eu não tenho dúvida, né? Porque percebe-se quando você faz um trabalho, quem trabalha com excelência, quem busca o seu lugar de verdade ao sol, eu sei que você é uma dessas pessoas, porque eu tô sempre vendo você numa constância, desde ter um cuidado com o seu lado artístico, com o seu lado de produção. A gente percebe porque a gente está sempre nas redes sociais, né? Então dá para ver o carinho que você trata ao seu trabalho. Eu acho que isso também é fundamental para quem quer executar um trabalho com excelência. Né? Isso, exatamente. Mas assim, voltando um pouquinho, como é que foi, Cris, para você, de repente, falar eu vou fazer carreira solo daqui para frente? Como é que foi essa transição? Você, antes mesmo de decidir uma carreira solo, você ainda era do Quintessência ou depois que vocês pausaram, né, você se desligou, digamos assim, do Quintessência, você levou um tempo para poder decidir se você vai fazer uma carreira solo? Como é que foi isso? Então, acho que tudo tá no nosso coração, né? Eu senti que o meu tempo ali no Quintessência já tinha dado ali, já tinha chegado, né, no seu tempo. E o que eu pensei comigo? Eu vou fazer algum trabalho para que eu possa mostrar as minhas composições. Essa foi a minha primeira ideia. Eu vou gravar minhas músicas, vou cantar minhas músicas. A gente vê por aí tantos compositores consagrados, compositores, cantores. Você vê que você tem Gilberto Gil, Milton Nascimento, eles criam as músicas ali, eles saem cantando, a galera vai conhecendo. Então esse sempre foi a minha vontade, sabe? Então em 2015 eu saí do grupo Quintessência e comecei a dar sentido nessa jornada aí de carreira solo. Por um momento eu falei, caramba, eu vou encarar essa parada sozinho, né? Tava meio desanimado, sabe? De seguir, de sair pra noite, de cantar, Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma pensada aí, vou dar uma respirada. Sempre fui fazendo um pagode ao outro, tudo tal. Aí veio a pandemia, parou tudo, né? Passou a pandemia, Luiz. né? Depois que passou a pandemia, consegui lançar o audiovisual. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Né? De 2 anos pra cá foi como eu comecei a pegar firme mesmo e falar, não, eu vou levar adiante, vou fazer o audiovisual, vou dar sentido à minha carreira, levar minhas músicas adiante, continuar mandando, continuar produzindo e seguir. Então essa foi a ideia. Entendi. E eu percebo, né, quando você está se apresentando, né, o teu estilo, porque eu costumo visualizar vários e vários estilos, mas você tem um estilo bem próprio. Eu falo assim, quando eu falo próprio, porque você vê que tem estilos que muito se assemelha a um determinado artista, né? Eu acho que o teu diferencial talvez seja isso. Você tem um estilo próprio, né? E eu vejo que você também tem uma característica romântica, pelo menos é a visão que eu tenho. Né? Você me corrige se eu estiver errado, né? Mas assim,
tem um fator motivacional que faz com que você siga esse lado da música e você pelo menos trilhe isso como algo, como propósito da sua vida, ou de repente você fala, não, é só para poder sair mesmo lá da eletrônica para não pegar o ônibus, né? Mas brincadeiras à parte, né? Qual é o fator motivacional ou de repente o que te atrai no samba para que você possa ter ali essa carreira que dure e perdura até hoje? Então, existe um propósito por trás do Cris cantor, sabe? E é o que faz eu continuar cantando. Esse propósito não é algo para mim, é algo pro próximo, né? Que o propósito é isso, né? A gente fazer algo pelo próximo. Então, assim, dentro de tudo isso, ô Wagner, eu já tentei parar algumas vezes de cantar. Tentei parar de cantar, tentei parar de compor. E sempre uma situação ou alguma coisa que acontece me faz voltar. Sempre me fazia voltar. E não foi tipo uma vez, duas vezes não. Foram diversas vezes. Eu falei, meu, pra mim já chega. E aí sempre uma situação me traz de volta. Aí eu comecei a entender o porquê disso, sabe? Então eu tenho muito isso no meu coração, sabe? Que eu preciso fazer, porque através disso é que eu vou conseguir cumprir com o meu papel, né? De existência na Terra, de propósito com Deus, de um propósito muito maior, sabe? Até fico assim meio de falar, porque assim, a gente... são tantas coisas, sabe? São tantas coisas que a gente já passou, que eu já passei, que eu já vivi também, que tudo isso vai fazendo sentido quando se volta pra música, né? Porque aí eu vejo, poxa, então eu tô nisso por quê? Porque eu preciso seguir, sabe? Com isso eu preciso mostrar para as pessoas que se você fizer de um jeito honesto, de um jeito correto, você consegue, que Deus está sempre com você ali para você conseguir cumprir com as coisas que você deseja, sempre voltado para o bem, né? E é isso. Aí você tinha mencionado também sobre propósito, se você... Agora também não fugiu da mente. Me fugiu da mente, mas você tinha falado uma outra coisa também relacionada a não só o propósito, né, de... O que te faz, o fator motivador para que você consiga continuar a sua tua jornada. Isso, sim. Então, as pessoas, tu pode ver todos os lugares... Ah, lembrei, o fator de ser um cantor romântico. Eu tenho muita influência romântica. Sou fã de Luiz Fonsi, sou fã de Luiz Miguel, Cristian Castro, cantores latinos, né? Os americanos também, Boyz II Men também gosto muito, sabe? Então, e eles, eu gosto do jeito de cantar, sabe? Que faz aqueles melismas, que usa aquela voz suave. Então isso tudo me influenciou muito. Então isso que faz com que eu seja também um cantor romântico. Eu canto vários sambas, né? Só que esse lado meu romântico vem disso, de eu curtir muito essas músicas românticas que a gente escuta por aí. Ah, então que bom que você adiantou a pergunta, que é justamente onde eu queria chegar, as suas referências, né? Sim. Pelo que eu percebi, você tem assim um repertório bem vasto, né? Você colhe também outros ritmos para poder formar, quem sabe, ali a sua identidade, né? Sim, exatamente. Você vai pegando um pouquinho de cada cantor ali, né? O pessoal fala assim, né, que nada se cria, tudo se copia. Não, mas eu tenho certeza absoluta disso. Então, e aí a gente vai pegando alguns elementos, né, de um, de outro, tal. Falam muito que às vezes eu cantando parece o Belo. É porque você ouve tanto, o Belo é um cantor romântico excelente. Sim. Né? Eu gosto muito de ouvir o Péricles também, sabe? Então tudo isso eu tento trazer de referência para o meu trabalho. Né? E são coisas assim, e são cantores excelentes, né? Sim. Falei dos cantores de lá de fora, porém tem os cantores nacionais também que gosto de ouvir. Tem os gospels também, que eu gosto de ouvir muito, Leonardo Gonçalves. Gosto de Tom Carf. Tom Carf, inclusive, foi meu professor de canto. Ah, é? Foi meu professor de canto. Caramba. Eu fiz. Então eu tenho muita referência, sabe? A minha referência musical é muito grande. Além de ouvir os sambas antigos, né? Pelo que eu faço. Já fiz parte de projetos de samba antigo também. Tocava chorinho. Cara, é uma infinidade de coisas assim dentro da carreira, sabe? Do Cris. Mas, ó, voltando agora, né? Que você falou, né? Que na vida nada se cria, né? Tudo se copia. Cara, eu aprendi isso na época da faculdade, da universidade, né? Que eu sou formado em comunicação social, né?
Certo. E eu tive o prazer de ter um professor que ele era, com perdão da palavra, muito foda. E ele sempre falava isso, que muitas vezes a gente, quando está num processo criativo, a gente não percebe, mas talvez mesmo na tua infância, você pode ter passado por uma fachada, você pode ter passado por uma vivência, você pode ter visto uma coisa que para você não Tá no subconsciente ali, na verdade. passou tranquilo, Passou e já... mas o subconsciente, que nem você bem falou, Exatamente. ele registrou aquilo em algum momento. Aham. E às vezes, quando você está num processo criativo, você resgata algumas memórias do subconsciente, Sim. mesmo sem perceber. E é onde você também acaba construindo situações que para muitos pode achar que é algo totalmente inovador, mas porém nem tanto, porque foi algo que você talvez tenha trabalhado no subconsciente, não externou naquele momento e você trouxe à tona para poder terminar um trabalho que você está executando no momento. E são assim, são situações que eu falo para você, acredito veemente que isso daí também, a gente vai vivendo experiências, vai vivendo histórias, Sim, e a partir daí a gente começa a construir o nosso presente. É isso aí. A música também é assim, né? A gente escuta tanta coisa. Tem muitas músicas que eu escuto que eu lembro da minha infância, sabe? E de certa forma, esses pedacinhos aí, eles vão ficando na nossa memória, no nosso subconsciente, e na hora de criar uma música, talvez até surja alguma coisa que já passou, né? Uma coisa do passado que tá ali, né? Gravado na nossa memória. Agora me diga, Cris, porque infelizmente, como o nosso tempo está praticamente chegando ao fim, eu não poderia deixar de te perguntar, né? Como você já bem falou, que você tem algumas referências aqui também no âmbito nacional. Sim. Dessas referências que você tem, você já chegou a cantar no palco com um deles? Ou se você ainda não cantou, se tem um assim que você gostaria muito de dividir o palco? Vou cantar com certeza. Vou cantar com certeza. Eu penso em cantar com o Belo. Eu penso em cantar com o Ferrugem. Penso em cantar com Ian, com a galera da nova geração, com o Suel, o próprio Suel. Penso em cantar também. Eu acredito que é uma construção e a gente tem que acreditar, sabe? Sim. Daqui a pouco eu sei que a gente vai assistir esse podcast lá na frente, a gente vai voltar aqui e vai falar, caramba, Carael, tá vendo? A gente tem que acreditar, Wagner. Tenho certeza. Em tudo que a gente faz, cara, não é só na música, seja você um advogado, seja você um médico, né? Você que tem um sonho de ser um médico ali, ser um advogado, você tem que sonhar, ser um jogador, né? Às vezes a gente sabe que o caminho ele é muito difícil, as coisas não vêm fácil, porém se a gente tiver determinação, Deus no coração, a gente consegue, a gente chega lá. Tenho certeza disso, até porque você chegou onde chegou para ter também no seu repertório também gigantes do samba cantando as suas canções, cara, Sim, porque sim. você perseverou bastante, né? Porque imagino que nessa caminhada também, os nãos acontecem também, né? Sim, sim. Nem tudo é flores, né? Nem tudo são Principalmente no começo do trabalho, eu imagino que você também possa ter ouvido alguns nãos, digamos assim, né? Sim, com certeza. A gente tem que aprender a lidar com o não, né? A gente tem que entender que o não Faz parte do processo. faz parte do processo e é uma porta fechada para que você, às vezes, consiga conquistar coisas maiores, né? Isso eu sempre trago comigo, né? Se de repente você tem você vê que de repente você acha que é uma oportunidade, nem todas as oportunidades são oportunidades, Sim. né? Então a gente tem que saber ali, sentir no coração, ver se é isso mesmo, pô, vai, não vai. E faz parte é natural, né? Faz parte do processo. É isso aí. Cris, eu queria te agradecer e para a gente finalizar, eu queria que você também falasse não só as suas redes sociais e se além do audiovisual, que eu estou ansioso para poder curtir, estar lá para te prestigiar, Pô, mas com certeza, se com tiver de repente também algumas novidades por vir que você possa falar, né, fique à vontade. Sim, então, a minha principal rede social é o Instagram, né? Cantor Cris, OFC. Tem o meu TikTok também, preciso movimentar mais ali. Tem o TikTok que é Cantor Cris. Facebook Cristiano Silva. E esse trabalho que tá por vir aí, ele vai ser um grande trabalho. Conto com a sua presença, com certeza lá. E a presença daqueles também que estiverem acompanhando o meu trabalho aí. Todos vocês serão bem-vindos.
né? E uma das coisas que eu posso adiantar, a galera até viu nas minhas redes agora, há pouco tempo, que eu tava com o Nestinho de Paula. É um cara super legal, um cara uma humildade cura, sabe? E eu acredito que dentro Então, desse trabalho você consegue imaginar alguma coisa aí. Que vem o Netinho aí numa participação, né? Exatamente, exatamente. Que legal. E aí alguns outros cantores também que a gente tá conversando, né? Para que a gente consiga fazer abrilhantar aí o nosso trabalho. Pô, legal. Não, Vagnão. Que bacana, que bacana. E a gente vai estar lá presente também, a gente vai curtir esse trabalho, acompanhar de perto. E eu quero que o Cris volte também, para poder falar também sobre o lançamento desse projeto também maravilhoso, né, Cris? Com certeza, com certeza. Já que tá feito o convite, tá combinado, então. Ah, perfeito, ó, gente, tá combinado, tá combinado. Sacramentado. E quando sair o audiovisual, a gente vai voltar esse bate-papo. Aí eu queria também aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores, Brisa Bar. A gente também quer agradecer imensamente por esse cenário maravilhoso, os nossos amigos aqui da Choperia Caiçara. Luiz, agradeço de coração. Agora a gente também vai estar aqui degustando essa porção maravilhosa que vocês não fazem ideia, torresmo de bolo. E a gente vai com certeza aproveitar agora tudo de melhor que essa choperia tem a oferecer. Chopinho, saúde. Cris com a sua aguinha ali e tal, daqui a pouco tem a apresentação, ele também tá ali se contendo, é um rapaz que também não toma bebida alcoólica, mas está brindando aqui com a gente. Então, gente, ó, gostaria muito de agradecer, se inscrevam no canal e com certeza gostaria que vocês acompanhassem mais o nosso trabalho e o da Choperia Caiçara, porque muita coisa boa está por vir, hein? Saúde para vocês! E para finalizar, eu queria, Cris, que você falasse um pouquinho da sua agenda. Fala um pouquinho para nós onde você vai estar se apresentando. Então, aqui na Choperia Caiçara eu tenho um projeto, né, que agora vai começar todos os sábados, na parte da tarde. A gente precisa definir o horário, mas todo sábado na Choperia Caiçara. Eu tenho 2 projetos também bastante importantes para minha carreira. Um deles é o Samba de Elite, que acontece na Rocket Beach, toda segunda-feira a partir das 9 da noite. Tem um projeto também do Reserva em Cubatão, que começa às 9 da noite também. Meus horários é sempre ali, né? Sempre por volta das 9 da noite, ou então na parte da tarde. E o projeto Rocket Club, que é toda sexta-feira às 9 da noite também. Às 9 da noite. Esses são os principais projetos aí. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu. Valeu.